Você já sentiu que sua mente está sempre cheia? Como se tivesse acesso a todas as respostas do mundo e, mesmo assim, nada fizesse sentido? Outro dia, um amigo me disse: "Cara, tenho 30 abas abertas no navegador e mais umas 50 na cabeça." Ele riu. Mas por dentro, estava exausto. E eu entendi. Vivemos na era do saber. Cada rolar de tela nos entrega ideias, conceitos, histórias, traumas, promessas, verdades e mentiras. Mas quanto mais sabemos, mais vazios nos tornamos, mais ansiosos, mais inseguros. O nome disso não é sabedoria, é overdose, uma intoxicação invisível, silenciosa, devastadora. A promessa? Aprender, evoluir, entender. A realidade? Engolir aprendizado sem digerir e começar a sufocar. Hoje você vai entender como essa overdose acontece e como se proteger dela, porque nem todo saber te leva para frente. Alguns só te distraem do que realmente importa. Desde pequenos ouvimos: conhecimento é poder, mas ninguém nos ensinou a parar, a escolher o que entra, a digerir o que chega. Teve um período em que eu lia 2 livros por semana, assinava 5 newsletters, vivia com podcasts sobre mente milionária, mas à noite não dormia. Minha cabeça girava, cheia de ideias sem pouso. Eu sabia muitas coisas, mas não sabia o que fazer com elas. Essa é a armadilha. A crença de que saber mais é sempre melhor. Nietzsche disse: "O homem que tem um porquê enfrenta qualquer como." Hoje temos todos os comos do mundo e quase nenhum porquê. Você sabe como ser mais produtivo, mais confiante, mais organizado. Mas sabe por que quer tudo isso? Ou está só seguindo a corrente, com medo de ficar para trás? O problema não é o conhecimento, é o excesso sem sentido, a curiosidade sem direção, a busca sem propósito. É como beber de todas as fontes e nunca saciar a sede. Você acorda. Antes mesmo de escovar os dentes, já olhou o WhatsApp, o Instagram, as notícias. Em minutos, sua mente foi atravessada por política, tragédia, meme, motivação e catástrofe. Nosso cérebro não foi feito para tantos estímulos tão rápido. Mas a gente insiste. Acredita que está informado. No fundo, está só cansado. Jung chamaria isso de inflação do ego informacional. Nosso eu tenta controlar um mundo caótico. O resultado? Você se sente sobrecarregado, mesmo sem ter começado o dia. Trava ao tentar um projeto. Se culpa por falta de foco, mas ignora o óbvio. Está saturado. É como correr com a mochila cheia de pedrinhas, vídeos salvos, abas abertas, ideias sem destino. Percebeu como hoje é mais difícil tomar decisões? Não é preguiça, é fadiga cognitiva. Seu cérebro grita: "Me dá um tempo, por favor." E o pior, nós romantizamos isso. Dizemos que amamos aprender, queremos evoluir. Mas no fundo, temos medo de parar. Medo do silêncio, do tédio, do vazio. Por que parar? Isso nos obriga a sentir. E sentir às vezes dói. Sócrates perguntava coisas simples. Você sabe o que é a coragem? Você sabe o que é justiça? E ficava em silêncio. Provocava. Deixava o outro pensar. Hoje, digitamos no Google em 3 segundos: o que é coragem? Resposta pronta. Mastigada, decidida. Mas a sabedoria não nasce de respostas prontas. Nasce da dúvida. Nos esquecemos da virtude de reconhecer nossa ignorância. Temos vergonha e fingimos saber tudo. Falamos de filosofia, psicologia, finanças, trauma, produtividade, com opiniões prontas. Mas quando a vida exige reflexão, travamos. Saber sobre algo é diferente de viver aquilo. É como ter uma estante cheia de livros nunca abertos. Bonita por fora, vazia por dentro. A sabedoria morre quando trocamos escuta por velocidade, dúvida por opinião, viver por repetir. E a mente vira um palco lotado, mas nenhuma voz é sua. Neste mundo barulhento, pensar é resistência. Pensar com alma, quase subversão. Retomar os caminhos antigos, sem pressa, com profundidade. Não para ganhar debates, mas para encontrar sentido. Nietzsche disse: a maturidade do homem é ter reencontrado a seriedade que tinha ao brincar quando era criança. Pensar com alma é isso. Silêncio. Escolha de um único pensamento. Deixar amadurecer. Desconectar para reconectar. Não precisamos mais de informação. Precisamos de digestão. De momentos sem interrupção. Ruminar uma ideia como quem saboreia um vinho raro. É o que Kierkegaard chamava de
Recolhimento interior. Não reagir, mas escutar. Escutar o que sentimos. Escutar o que queremos. Escutar o que há de vivo dentro. É deste silêncio que a sabedoria renasce. Não de uma aba do navegador, mas de um mergulho no próprio silêncio. A overdose de conhecimento é traiçoeira. Disfarça-se de sabedoria e rouba seu silêncio. Promete evolução e impede de sentir. Enche, mas esvazia por dentro. Talvez você não precise aprender mais nada agora. Talvez só precise respirar, parar de correr atrás de respostas, desligar o fluxo e lembrar do que já sabe, do que sempre esteve aí, soterrado pelo excesso. Porque sabedoria não é saber mais, é viver melhor. Hoje convido você a fazer algo radical. Desligue o vídeo, feche as abas, saia do automático e fique, apenas fique, com você mesmo. Não para se isolar, mas para se reencontrar.